sonho e pele, onde as almas se encontram. Momentos especiais que o coração afronta. Olá, sonhadoras! Olá, sonhadores! Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Sonho e Pele. Agora iremos fazer o momento autodescrição. Bom, eu me chamo Larissa, tenho 1,65, sou negra, tenho cabelo cacheado, castanho escuro. Estou com uma maquiagem bem leve, sutil, aquele rímelzinho, uma camiseta vermelha, saia short branco e um saltinho nude. As unhas pintadas e anéis. Olá, sonhadoras! Olá, sonhadores! Bom dia! Bem-vindos mais a uma gravação. Eu me chamo Guiomar Leite, eu sou baixinha, 1,5 m, sou branca, uso luzes no meu cabelo. Também estou usando um vestido longo, xadrez de azul com preto e adoro pulseiras e anéis. Olá, sonhadores, sonhadoras, eu sou Maria Ivone, tenho a mesma altura da minha amiga Guiomar, estou com uma blusinha verde, com um brinquinho combinando, com os meus brancos saltitandos aqui no meu cabelo castanho escuro preso, uma saia preta e a sandália da minha filha. E estamos aqui para tecer mais um episódio. Eu sou a Tânia Salles. Olá, empreendedores. Eu sou negra, eu tenho cabelo cacheado, ele é totalmente raspado do lado direito. Estou usando um colete nude, uma calça estampada de branco e nude, preto e nude, e uma sandália verde e um colar verde para combinar. Um verde folha, gente, coisa mais linda esse colar. Obrigada. Bom, o episódio de hoje vai trazer uma movimentação muito legal. A Tânia é uma mulher muito potente. Já virei fã número 1 aqui, então fiquem ligadas, porque ela vai inspirar e conectar muitas mulheres. É uma rede de apoio aí pro meio empreendedor, né? Infelizmente, as mulheres muitas vezes não se enxergam como uma empresária. Então, ela tem essa potência e essa missão, ajudando muitas mulheres nesse meio. Além disso, ela é mãe, foi casada, foi do mundo CLT. Então, ela tem várias pontes aí para contar, ligar, que faz ela ser a mulher que hoje ela tá aqui para contar e trazer muitos ensinamentos. Então, fica com a gente. E eu gostaria aqui, para iniciar já, que você se apresentasse um pouquinho para os nossos convidados. Bom, eu sou a Tânia Salles, sou osasquense, sou filha de um pernambucano com uma mineira, tenho 3 filhos, Gabriel, Laura e Heitor. Sou empreendedora, empresária contábil, adoro uma roda de samba e sou articuladora de um movimento Network na Prática para mulheres se desenvolverem. Entre outras coisas. E entre várias outras coisas. Bom, já que você deu esse gostinho, antes de a gente falar um pouquinho sobre o seu projeto, que hoje, né, você toca aí e vai abraçando várias outras mulheres para este meio, eu quero que você conte um pouquinho antes de você se tornar empreendedora, lá atrás, como tudo começou, antes desse seu despertar, essa chavinha girar, né? Quem era a Tânia? Nossa, é uma viagem, né? A gente poder voltar, contar a nossa história. Aliás, eu gosto muito de dizer que você empodera uma mulher quando você escuta a história dela. Quando você ouve a história de outras mulheres, você está empoderando não só você, mas as outras mulheres que se identificam com a sua história. Mas, como diz Simone de Beauvoir, a gente não nasce mulher, a gente se transforma em uma mulher. Porque a sociedade, a cultura, o meio onde você vive, que te torna essa mulher. Então, eu nasci numa família muito carismática, né, muito amorosa, e eu fui naturalmente seguindo os passos da minha mãe. Então, eu sempre quis ser mãe, sempre quis me casar. A educação, o estudo não era meu principal objetivo, né? Uhum. Então, eu vinha seguindo esses passos da minha mãe. Né, fiz o ensino médio, não tive muita vontade de fazer a faculdade, porque o foco realmente era a família. Então, eu casei com 23 anos, meu primeiro namorado, e aí depois veio os filhos, que 2 anos depois de casada já nasceu o primeiro filho, aí logo em seguida já veio a Laura,
Meu filho tinha 6 meses, o Gabriel, quando eu fiquei grávida da Laura. E aí, com 30 anos, né, é que a gente começa a se perceber, assim, que eu comecei a me perceber. Não sei se eu tô indo rápido. Não, você tá Não, tá maravilhosa. ótimo, tô amando. Mas eu quero dizer que por todos esses anos eu fui muito feliz, porque eu estava realizando um sonho. Sim. Um sonho de criança, um sonho de adolescente, de casar, de ter o amor, né, da sua vida, de ter filhos. E estava realizando um lado em que a sociedade esperava, a família esperava, né? E que aí, você também sonhou, né? que E eu tá também tudo sonhava. bem. Até aquele momento era o que eu queria para mim. Então, eu estava me realizando. E fui muito feliz, né? Eu comecei a trabalhar em um escritório de contabilidade, até impulsionada por uma tia, que também trabalhava na área. E aí, todos os primos, meus irmãos, alguns passaram por escritório de contabilidade. E aí, eu trabalhei muitos anos lá, mas casei, eu trabalhava nesse escritório. E aí, quando nasceu o Gabriel... A chave girou. Eu falei, não, quero ser mãe mesmo. E Se aí dedicar à maternidade. quero me dedicar à maternidade. Eu quero criar meu filho. Acho que também voltando naquela questão da mãe, né? Que minha mãe também sempre viveu pela família, né? Pelos filhos, né? Pela casa. Então, eu parei de trabalhar e fui cuidar do Gabriel. Aí, logo veio a Laura. E aí, tinha uma rotina. A casa tinha uma rotina, os filhos tinham uma rotina. Ir no pediatra, sabe? E criança puxa muito, né? Assim, não é a energia da pessoa, mas requer muita atenção mesmo. Muita atenção. Eu cuidei muito, assim, modéstia à parte, eu cuidei muito bem da questão da saúde das crianças, ia regular fazer os exames, alimentação também, sempre cuidei do horário para dormir, horário para tomar banho. Você se dedicou 100% Me dediquei mesmo. 100%. Tenho muito orgulho dessa fase, eu acho que eu aprendi muito, eles também, né? Mas aí chegou os 30 anos, assim, eu comecei a perceber que todo mundo tinha rotina, né? Meus filhos iam para a escola, meu marido ia trabalhar E aí, como eu sempre fui muito vaidosa, né? Gostei muito de me cuidar, eu me percebi meio apagada, assim. Então, eu não tinha amigos, eu não tinha... parei de estudar, parei de trabalhar... E eu não me arrumava. Não tinha um lugar para eu me arrumar para ir, entendeu? Eu ia levar as crianças na escola, ia buscar. Às vezes a gente levava numa festinha as crianças. Hoje é assim, né? Você leva e vai buscar, né? Você não entra numa festinha. E aí eu falei, todo mundo tem a sua rotina. E aí isso começou a me incomodar. E aí esse incômodo foi virando uma grande... um grande impulsionamento. Eu digo que quando uma mulher está incomodada, quando uma pessoa está incomodada, aquilo precisa ser analisado e estudado. Eu acho que você não tem que ignorar. Acho que você, por que eu estou incomodada? Buscar, né? O que tá te incomodando. Se isso era o seu sonho, se isso você sempre buscou, se você sempre pediu para Deus isso, e por que agora você está incomodada, né? Eu falei, não, eu sou egoísta. Então, no primeiro momento, você se trava, você se prende, né? Você fala, não, eu sou... Aí você vai conversar com as pessoas do seu ciclo, que são pessoas que seguiram esse processo, né, dentro de uma sociedade que te moldou. E aí, quando você fala sobre isso, assim, que você foi conversar com as pessoas do seu ciclo e que, teoricamente, teriam a mesma rotina, né? Tá na mesma bolha, vamos supor assim. Como que foi essa recepção? Tipo, era dor que também incomodava? Você viu que tava só com você? E você tinha que, de repente, buscar em um outro... lugar, assim, pra ser escutada. Sabe, quando você conta uma história e a pessoa fala, nossa, eu também tô sentindo tendo a mesma dor? É muito importante essa questão, porque quando eu comecei a perceber, a gente vai buscar no meio onde você vive, que é seus pais, minha sogra era muito próxima, eu morava no quintal da minha sogra, a gente construiu uma casa no quintal. Então, as pessoas que estavam ali dentro daquele ciclo, elas falavam, não, mas isso passa, já as crianças crescem, isso tudo que você está sentindo vai passar, né? É importante educar os filhos. Aí eu falei, então tá bom, então vai passar. Mas não passava, né? Não passava, e aí eu comecei a buscar um entendimento mesmo. Eu falei, não, eu vou buscar uma leitura, porque na época a internet não era tão acessível, né? Há uns 20 anos atrás, que eu tenho 52. Então, aí eu fui ler muito sobre empreendedorismo, fui ler sobre a educação empreendedora.
E aquilo foi me brilhando os olhos, assim. E aí eu me fechei um pouco para alguns hábitos que eu tinha de controle das coisas, sabe? Controle da roupa que meu filho vai usar, controle eu vou pôr a comida no... Então, tudo isso foi ganhando um pouco de espaço dentro de mim. E eu fui falando, não, eu preciso deixar um pouco as crianças se virarem, as crianças errar, cair, levantar, sabe? Isso é bom para a maturidade deles e até para mim a questão de que um dia eu não vou estar perto, né? Você foi começando a equilibrar, né, também. Sim, eu acho que foi tudo parte de um processo que eu entendo hoje que se eu tivesse uma comunidade de mulheres ou até o movimento Network na Prática, se eu tivesse tido acesso à Rede Mulher Empreendedora, todas esses movimentos, essas comunidades aí, eu poderia ter feito um caminho mais objetivo, assim, né? Não cheio de, vou ver isso, vou ver aquilo, aí falava com um, desanimava, falava com outro. Teria sofrido menos, talvez. Foi daí que surgiu a ideia, não, eu vou ajudar mulheres, porque eu já passei por esse processo. Esse cansaço, essa questão de ser absorvida por várias funções dentro de casa. Então, esse cansaço, esse entendimento, cuidar de todos e não cuidar de você mesma. Mas eu arrumei um emprego. Eu lembro que eu fiquei grávida de novo, do terceiro, até por uma questão de descuido mesmo. Falei, não, vou colocar o DIU, porque eu quero trabalhar, quero ter minha independência, já tenho isso em mente. Recebi algumas críticas. Eu entendo essas críticas como é o medo, né? É o medo do desconhecido. Então, minha mãe, mas será que vai dar certo? Não é que ela desanimava, é que ela, no mundo dela, né? Então, ela tinha medo, né? Então, o medo faz parte, só que o medo não pode te paralisar. Então, eu tinha medo. Eu tinha um receio enorme. Mas você ia com medo mesmo. Mas eu falei, não, eu vou ter que encarar o medo. E hoje eu falo para todas as mulheres que o medo, o que tem depois do medo é o mundo todo. Porque enquanto você não ultrapassa essa linha do medo, você fica naquele limite da sua caixinha, daquele ambiente familiar, né? O medo e a coragem, eles andam de mão dadas, né? Você tem que escolher em qual que você vai segurar. Porque se você segura na mãozinha do medo e ele te paralisa, você não sai do lugar. Então, você vai ficar com medo, reclamando de onde você tá, mas também você não se permite viver o novo. E quando você vai com medo, mas você agarra na mão da coragem e vai, você fala... Nossa, era só isso. Com medo mesmo. Com medo mesmo, mas só com um cadinho de coragem. A gente só tem que encarar. Eu acho que o medo é importante, porque ele impõe limites. Eu acho que é importante você ter medo do desconhecido. E é da natureza humana. Mas falando sobre medo, e nesse processo que você já estava falando sobre a transição e tudo, eu quero que você fale assim, um pouquinho sobre as viagens na sua vida. Porque eu acho que, né, nos bastidores, conforme a gente conversou, eu achei muito legal. Que eu acho que todo esse despertar da Tânia, ela veio através desse encorajamento de viajar. O viajar sozinha, ou se desafiar. Então, assim, sobre o relato seu, eu acho que é muito legal esse timing que você teve. Ela começou a sentir esse despertar e aí eu queria que você falasse. Essa parte da viagem foi mais assim, né, depois da faculdade, depois do CLT, porque aí eu fui pro CLT, depois que o caçulo, o Heitor, tinha um ano e meio mais ou menos, eu fui pro CLT. Só um minutinho, só para eu entender, assim... o contextualizar, né? Exato. Quando você decidiu ir pro CLT, você engravidou. Sim. E você parou de ir, deixou de ir ou você foi mesmo assim? Eu parei. Eu não entendi essa parte. Eu parei. Na hora que eu percebi, né, que eu tava no processo seletivo, já tinha... E aí, eu lembro que o meu empregador, um grande amigo, um grande profissional, falou, eu te contrato mesmo grávida, porque eu conheço a sua competência, eu já tinha trabalhado com ele na adolescência. Que é difícil no mercado de trabalho, Mas eu falei, não, eu eduquei os dois, eu quero educar ele também. Você tem certeza? Eu falei, não tenho certeza, mas eu vou fazer igual pros três. Eu vou fazer igual pros três, vou fazer. Sou libriana, né? Sou muito indecisa, mas eu sou muito intuitiva também. E aí eu cuidei do Heitor, o caçula. Quando ele fez 1 ano e meio, mais ou menos, eu voltei a procurar esse empregador. Ele falou, claro, a hora que você quiser, eu vou me preparar para te receber e aí você vem. E aí foi o tempo de colocar as crianças na creche, de a organizar a rotina, né? Porque mesmo nesse processo, a minha mãe, ai meu Deus, a minha sogra, meus filhos vão, né? Meus netos vão pra creche. Eu falei, a creche é o melhor
lugar para socializar, para ensinar os seus filhos a Então, com o conviver. Heitor já foi um pouquinho diferente, do que com os dois mais velhos, né? A do meio É e o mais... muito diferente os três hoje. É muito diferente a autonomia do Heitor, sabe? A questão de enfrentar as pessoas, a questão do network dele. Ele conhece o prédio, o condomínio inteiro, ele é articulado, sabe? E o Gabriel e a Laura é mais introspectivo. Não que isso não seja importante, eu acho que é uma Um equilíbrio, característica né? importante também, são inteligentes. Mas o Heitor é mais desenrolado, mas a Laura é mais perceptiva, ela estuda os espaços antes dela, sabe? O Gabriel analisa as pessoas, ele é muito escutativa, então cada um tem a sua personalidade. Mas ele que foi pra creche desde cedo, já desenrolou, já... Sabe? Ele chuta a porta, chuta o medo e Ô, vai. Tânia, enquanto você falava que o seu sonho era de ser, né, dona de casa, família, mãe, cuidar e tudo, eu estava refletindo sobre a minha vivência. Então, eu sempre trabalhei e tive a Lari, separei do pai dela, ela ia fazer 5 anos. Então, assim, eu sempre fui CLT, cumprindo horários, levando aos médicos, fazendo a papinha corretamente, nada congelado, frutas, creche, pegava 2, 3 ônibus. Então, eu tinha toda aquela maratona. Enquanto você falava naquele para mim, era um paraíso quem cuidava de seus filhos em casa. Porque a minha rotina, eu era sozinha para cuidar dela. E de ônibus, eu não tinha carro naquela época. Então, assim, quem me conhece há mais tempo sabe. Mas, assim, eu nunca me vi em casa cuidando dela. Nunca. O nosso único momento que nós convivemos mais em casa, de dormir e acordar vários dias seguidos, foi durante a pandemia. Até então, a gente nunca tinha vivido isso. Então, assim, é um mundo completamente diferente. São trajetórias distintas, né? Como cada mulher eu falo que cada mulher é um universo, mas a gente vai se assemelhando em muitas coisas, né? E eu tenho certeza que você tem uma tríade como eu. E você falando assim das diferenças, os meus também. Cada um é de um jeito e é impressionante. É impressionante. Às vezes as pessoas falam, a gente tem muito esse papo, né? Ah, gosta mais de um do que do outro. Mas não é, que cada um exige uma atenção diferente de você. Sim. E você vê que alguns precisam de mais atenção, mais carinho, né? Eu sou muito amiga da minha filha, a gente conversa durante horas, assim. Ontem a gente conversou 1h30 no celular. Então, eu sou muito próxima, ela sabe que ela pode contar comigo, ela sabe que eu tô ali porque ela precisar. E os meninos também, os meninos são mais calados, né? Esse universo masculino que também precisa... Isso que eu ia falar, fica um pouco diferente, porque, por exemplo, você tem 2 meninos e uma menina. Isso. A tia Ivone, no caso, ela tem 2 meninas e um menino. Diferente. Entendeu? O Arthur é ligado nos 300 e 1000, não é nem 220, é 300 e 1000, entendeu? Então, ele chega, parece que tem 10 crianças no mesmo ambiente. Aí as outras 2 são mais tranquilas. Só que a Bruna, que é a mais velha, ela sempre foi meio a meio, assim. Tinha hora, né, tia, que ela tava mais tranquila, mais animada. É que nem, no caso, você tá falando, são 2 meninos e uma menina, mas cada um tem o seu traço, né? Cada um tem o seu jeito. Eu acho que cada um também tem uma forma de lidar com o sentimento, com as situações. O bom, no meu caso, é que eu sou filha única. Então, assim, minha mãe... Eu sou a filha favorita. Não tem o que dizer. Aonde? Eu sou a filha favorita. Quem disse? Assim, entendeu? Eu sou a segunda do casal também. Eu posso dizer que meu pai me deu muito amor, muito carinho. E eu sempre dei muito trabalho pra minha mãe, né? Minha mãe que sabe como é a minha personalidade. Mas eu sou muito... Eu digo que empreender é uma característica. Não é que hoje eu sou empreendedora. Eu acho que empreender é você enfrentar desafio, é você ser curiosa, é você perguntar, é você ver o ambiente e tentar organizar de uma forma mais produtiva, sabe? É você ser ouvinte. E eu sempre fui assim, mas por que isso tem que ser assim? Mas por quê? Por que não pode ser assim? Né? E eu sempre discutia, eu sempre debatia com ela muito. E até com as professoras, vixe, eu era muito... E o Heitor também mas a Laura e o Gabriel são pessoas muito carinhosas, sabe? Muito afetuosas. O Heitor, eu ia várias vezes na escola por causa do Heitor. O Heitor, mãe, caiu, se machucou. O Heitor trouxe um brinquedo novo, todo mundo quer brincar e aí não tem... Então, o Heitor sempre foi mais, né? Me desafiava mais, né? Ele é ariano, por acaso?
Ele é de touro, taurino, come muito, né? Nunca tive preocupação com comida, Aí sempre chegou ele. comeu. Aqui, ó. Mas eu sou ariana. Eu sei, mas tá ali, ó. É. Pelo jeito, né? Eu sou libriana, né? A Laura é câncer e o Gabriel é aquário. Então era um equilíbrio dentro de casa, sabe? A Laura foi muito mãe do Heitor também, né? Nossa, então tem uma comunhão de elementos aí. Tem que é Qual a a... diferença de idade mesmo? O Gabriel tem 28 hoje, a Laura tem 26 e o Heitor tem 20. Uau. Mas o Heitor Mas não foi teve bem muita perto, infância, né? Porque quando ele era pequeno, os meninos eram 8, 9, Sim. 10. Então ele tinha que acompanhar o ritmo dos meninos. Ah, até é. nas tarefas escolares. A Laura que acompanhava ele, né? Porque ela ficava Uhum. em casa, ela fazia lição, punha pra dormir. E aí eu fui fazer faculdade. Sim, vamos lá. Quando fui fazer faculdade quando eles os 3 eram já grandinhos, né? Mas eu fui fazer É faculdade. que aí, no caso, você se dedicou, o Heitor, só pra gente não perder o fio da meada, no caso, o Heitor nasceu, aí você se dedicou, aí eles foram pra creche, outros já estavam na escola, né, pela Sim. idade. Aí você voltou a estudar, porque você, tipo, não, agora é o meu momento de voltar pro CLT. Eu voltei pro CLT, né? Quando o Heitor tinha 1 ano e meio. E aí, no CLT, eu trabalhava dentro de uma contabilidade e eu vi a necessidade de me adaptar, de ter o conhecimento. E em 6 meses no escritório, eu me tornei encarregada. E eu até eu lembro dessa conversa com ele, falei, eu não tô preparada, eu acabei de voltar pro CLT, né? E ele, não, eu não tô perguntando se você tá preparada. Eu quero você na liderança do setor, porque você é comprometida, você é responsável. Eu sinto em você uma responsabilidade absurda. E eu chegava no horário, sabe? Minha vida era quando eu chegava no escritório, eu ia descansar, né? Porque eu levantava, a lancheira, a mochila, o uniforme, o cabelo da Laura tinha que... Se você agora é meu momento de descanso. Aí chegava, levava pra escola, levava um pra creche, aí um era numa creche, outro era na escolinha. Aí chegava, estacionava, quando eu chegava, agora eu vou trabalhar. Então era muito... Eu chegava no horário, sabe? Eu sempre respeitava essas questões de horário. E ele falou assim, eu quero isso. Se eu quisesse um profissional técnico, eu ia na porta de uma faculdade e perguntar qual é o melhor o aluno aí de contabilidade. Então, eu quero uma pessoa com o seu perfil na liderança do setor. Eu falei, caraca, mas eu não sei nada, né? E aí, eu fui buscar conhecimento. Fui fazer um curso técnico de contabilidade, tirei meu CRC. Fui fazer faculdade de gestão financeira. Eu sempre gostei dessa questão de organizar, de saber mais sobre o lado financeiro. Aí depois eu fiz uma gestão empresarial, uma MBA, e fiz um curso de especialização em liderança de equipe, aqui em Alphaville, inclusive. Foi muito bom. Aí depois de todo esse processo, veio o incômodo de novo, né? O bichinho ali do incômodo. Ai, gente, agora? Eu não quero mais trabalhar, não quero mais ser CLT. Imagina as suas dúvidas, né? Tipo, nossa, eu não queria mais ser a do lar. Aí, tipo, agora que eu tô trabalhando, não quero mais. Aí, o que eu quero, então, né? Eu até ouvia das pessoas mais próximas, né? Não vou dizer quem exatamente, mas, você é muito ambiciosa. Você já tem tudo, né? Eu tinha a questão do carro, a gente viajava com as crianças de vez em quando. Tinha uma vida... As crianças estavam em escola particular. A primeira coisa que eu fiz, aliás. A primeira coisa que uma mulher faz quando ela começa a ganhar bem é ajudar os seus. Ela nunca pensa nela. Ela pensa em ampliar. Ela pensa, nossa, o que eu vou fazer? Vou tirar as crianças da escola pública, vou na escola particular. Vou melhorar o carro da família, vou melhorar, sabe? Ela não pensa muito nela, né? Ela pensa no todo, né? Por isso que o mundo seria melhor se a liderança estivesse na mão das mulheres. A gente vai chegar lá um dia. E aí veio esse incômodo de novo, aí eu fui buscar rede de apoio, que eu já tinha essa questão da internet, conheci a Rede Mulher Empreendedora, comecei a estudar lá, entrei no site, comecei a participar de algumas reuniões, comecei a participar de reuniões do CRC, né? E aí eu falei, eu sou muito boa no que eu faço, né? Que eu trabalhava no setor de aberturas de empresa, a alteração, que é o primeiro setor da contabilidade onde nasce e morre uma empresa, é o setor societário. Eu falei, vou começar a estudar de abrir uma empresa para mim. E aí eu fui buscar, e aí eu Mas isso comentei veio da rede da mulher, que você foi olhando e falou, interessante. Eu acho que tem uma possibilidade aí. E aí eu fui preparando as crianças, né? Falei, olha, provavelmente o nosso meio a nossa vida vai mudar um pouco, né? A questão de
pizza todo final de semana, sabe? Um japonês, essas coisas vão mudar porque eu vou parar de trabalhar. E meu salário era uma grande, né, direção ali dentro da família. Tinha o salário do meu marido na época também, mas a mulher dava um certo conforto, uma certa, né, estabilidade, assim. E aí eu falei, pode ser que mude, tudo bem? E as crianças sempre me apoiaram. Falei, não, mãe, a gente tá do seu lado. O que você decidir, conta com a gente. E aí foi nesse sentido mesmo que eu comecei. Então eu preciso passar novamente por essa transformação. E aí foi que eu comentei nos bastidores que eu falei, bom, eu tenho que me desafiar, tenho que fazer coisas que eu nunca fiz. E com a ajuda Eu de amo essa história, eu amo. Aí eu falei, não, eu vou pular de paraquedas. E aí Ivone. o medo invade você, amiga, da raiz do cabelo até a pontinha. Mas eu vou. Eu falei, eu vou pular de paraquedas. Cheguei em casa, vai ser no dia tal, no dia do meu aniversário. E é isso. Presentão, hein? Aí as crianças, a gente vai com você. Aí eu falei, então tá bom. Aí meu marido, meu Deus, eu não vou pular, ele tem medo de altura, né? Ele já pulou fora. Eu levo você e tal, dou uma força, mas aí eu fui. Era eu. Chegou lá as crianças, o Gabriel e a Laura. A gente pode pular? Eu falei, não, eu vou pular sozinho. Não, mãe, eu vou com você. Aí o Gabriel, eu também vou. Aí o caçula não podia, né? Aí foi os Senão três. ele já tava também no rolo. Aí nós pulamos de paraquedas. E depois que você pula, tem o videozinho quando eu pus o pé no chão. Mas eu vibrava, porque eu pulei, entendeu? Eu consegui, eu ultrapassei. E aí teve o processo também de eu subir o pico de Jaraguá, que eu falei, eu vou subir o pico até na raiz da montanha, até lá em cima, porque eu tava num grupo de mulheres que corriam. E eu nunca corria, eu só caminhava, né? Mas eu tava ali. Falei, um dia eu corro. Já é um passo, né? E aí foi desafiador. Eu sei que para muitas pessoas isso pode parecer, mas subir aquela montanha, vai muitas pessoas com a gente, né? E uma encoraja a outra, sabe? Então, meu filho mais velho falou, mãe, eu vou com você. Os dois caçulas subiu de carro com o pai e ficou lá em cima. Mas o mais velho, o Gabriel, ficou, não, mãe, vai lá, você consegue. Aí eu chorei naquele processo. Aí eu falei, pra que eu tô fazendo isso? Eu não preciso fazer isso, né? Mas ali eu vi minha retrospectiva, sabe? Não, eu vou porque não posso decepcionar ele, né? Aí eu sentava na guia, chorava. Eu falei, pra que tu... Aí eu subia, aí eu parava, eu subia. Enfim, quando eu cheguei lá no topo... Quanto tempo leva pra subir? Então, tem gente que leva 40 minutos, tem gente que leva 1 hora. Eu levei 1h40 minutos. É porque vai dentro do seu limite, né? Uhum. E é isso, a mente fica pregando peça em você também. A mente fica... É porque ela quer tudo Confortável. Que é confortável, né? Então, tudo que é... Por isso que a gente já sai da sua zona de conforto. Então, quando eu cheguei lá em cima... Instalar um novo hábito, então você fala, não, eu vou fazer um novo desafio. Você tá... se desafiando. Digamos assim, brigando com o seu cérebro, que já tá acostumado com uma rotina. Mas também, a partir do momento que você vai, você enfrenta e você consegue, gira um ciclo. Pra você, não, já fiz isso, então vamos pro próximo desafio. É isso mesmo. Eu gosto de fazer, né, também. metáforas assim, porque o seu cérebro falou, caramba, que droga, Ela foi. Ela foi, ai, meu Deus do céu, eu vou sair daqui porque acho que não vai funcionar. Então ele começa a ser desafiado, né? E aí ele começa, qual é o próximo? Você mesma se sente, sabe? Que é muito quem vive o esporte, né? Eu gosto muito disso, por exemplo, da questão da academia, ou de mudar de caminho. Ou, de repente, eu quebrar um pouco... Porque eu tinha muito dificuldade de quebrar a rotina. E quando desalinha, eu fico tipo, não. Mas aí eu falo, não, tá tudo bem. Então, agora, por exemplo, às vezes eu vou escovar o dente, eu escovo com a mão esquerda. Exatamente. Sabe? Pra bagunçar mesmo o cérebro. Eu não ficar aquela coisa automática. Todo dia eu sigo no mesmo caminho. Mas hoje eu vou fazer diferente. Isso. Sabe? Dormir do outro lado da cama. Dormir na cama de solteiro. Então, dorme o pé para, né, o lado contrário. Desafiar seu cérebro mesmo, que a criatividade tá na bagunça. Exato. Tá nessa desorganização daquela rotina. Né? Mudar o caminho, mudar hábitos mesmo. Todo dia de manhã eu tomo um café, tomo um chá.
todo dia de manhã eu tomo, né? Então mudar Eu gosto, hábitos. isso é muito legal. E eu gosto também nessa questão de dieta, assim, dessas coisas. De ficar sem açúcar, daqui a pouco você tira o café. A gente comentou, né, sobre o Sim. refrigerante. Tá, é vício, não é vício, eu consigo. Até que ponto que é meu limite. Então isso é legal que também você vai passando a se conhecer, né? Sim. Então, todos esses desafios foi me tirando um pouco, porque de pedir a conta exigia muita coragem, né? E aí eu fui várias vezes na sala do diretor, né? E eu falava, voltava para trás. Aí eu ia, meu Deus, não é hoje. Então, foi esses desafios, né? De cortar o cabelo bem curtinho, que eu tava em transição na época. Aí eu falei, pronto. Isso já me deu um up, né? E aí eu fiz o Retiro do Silêncio, eu fiquei 4 dias no carnaval, no Uniluz, chama o espaço. Eu fui na sexta e voltei na terça. Ela rindo. E eu sou assim, eu sou a comunicação. Eu sou a rainha do network, né, amiga? Adoro conversar. E aí fiquei 4 dias no Retiro do Silêncio para eu me ouvir, para eu me conhecer. E é no silêncio, né? É ouvindo essas vozes, que você tem que ordenar as vozes, né? É meditar isso. Eu medito há mais de 10 anos. E aí eu me silenciava, né? Então, quando vinha a primeira voz, olha, você tem que passar roupa, hein? Eu falei, já entendi, obrigada. Olha, tem coisa para fazer no seu trabalho. Eu entendi, eu vou fazer. Então, você vai ordenando seu pensamento. Isso é meditação, né? O pessoal que acha que é ficar com a mente vazia, não é? É você nem ter um monge lá da Índia consegue ficar com a mente vazia todos os dias, todos os momentos. Então, é um hábito, né? Eu digo sempre que o cérebro é um músculo. Você tem que... Não, eu já entendi que eu tenho isso para fazer. Até que uma hora ele silencia. Tipo, mais uma vez ele fala, teimosa, não me ouviu. Não me ouviu. E aí eu fui no retiro. O primeiro dia você quer matar um, Sai de lá né? correndo. Você quer matar o que tá fazendo aqui? Vou embora. Matar, no caso, eu. Não, vai-te embora. Ai, a moça, só amanhã que tem ônibus agora. Agora já vai escurecer e aqui na montanha... Porque você acha que vai ser assim, num lugar de cidade. Facinho pra você ir embora na hora que você quer. O desafio é... tremendo. Bom saber, vai que a Larissa me manda pra esse lugar. E eu fui assim, aí depois de manhã e era vegano. E ela totalmente vegano. Cadê meu bife? Foi uma limpeza, uma gente. Foi uma limpezinha. limpeza. Então, aí eu acordei, falei, vou tomar um café. A janta foi maravilhosa. Nossa, muito, muito, muito saborosa. E de manhã foi melhor ainda. Você só escuta o barulho dos talheres, né? E aí você se prepara. Bom, enfim, foi incrível. Eu fiz muitas amizades. A gente não podia falar bom dia, boa tarde, muito obrigada, dá licença, nada. Era só balançar a cabeça. Só balançando a cabeça. A pessoa entendia. 4 dias. Parabéns. Foi incrível, assim. Eu me conheci, chorei, sabe? Interessantíssimo, À noite né? pra... Eu nunca escutei ninguém falar sobre. É muito eu já bom. escutei. Eu nunca Eu já também já escutei. Uniluz. Depois vocês colocam na internet. Uniluz. Acho que eu vou tá aí um desafio aí que eu vou, um talvez. desafio. Um Larissa, momento eu da ia minha adorar vida. saber se você ia voltar falando menos. Nossa! Não, é um você desafio. não volta falando menos. Você não fica lá sem falar. Não é esse o intuito, mas Não é o intuito. você tem umas percepções, vale a pena. Então, depois de todos esses processos, eu falei, bom, vou pedir a conta. Aí eu pedi, e foi um processo meio demorado, demorei 4 meses para sair da empresa, porque ele precisa preparar alguém, precisa te convencer. E aí eu falei, não, tô decidida. Mas até o último dia você fica, meu Deus... Ai, será que eu fiz certo? Ai, meu Deus, vou ficar desempregada. Ai, não tem mais dia 5 e dia 20. Sim, Mas foi assim, foi outra vez uma superação do medo, assim, né? E aí de dizer pro cérebro que quem manda sou eu, entendeu? Não é ele, entendeu? Então, tem uma imagem que traduz muito isso, que é um menino em cima de um elefante. E o elefante é o seu cérebro. Então, você precisa tomar as rédeas do seu cérebro. Porque ele vai te colocar sentada no sofá maratonando série. Não que isso seja ruim, mas eu acho que você precisa dizer para ele que não. Hoje, que não é só isso, né? Não é só isso. Que você precisa ir para uma faculdade, se desafiar. Existe uma grande diferença entre você estar vivo e viver. Hoje eu digo com todas as letras que hoje eu vivo. Eu estou viva e eu vivo a minha vida, né? Então, quem sabe o que é bom para mim, sabe? Eu ocupei meus espaços, eu tenho a liberdade de ser a pessoa que eu sou, que eu vim para ser, porque eu tomei a consciência
E eu passei pelo processo do autoconhecimento, que eu acho que todos esses processos, esses desafios... Veio através dele, né? Veio através do... né? Então, ficar sozinha, dentro... Se ouvir, né? se Ouvir sua cabeça. né? Isso eu não gosto. Porque quando você... De novo, quando eu me separei, você começa... O que eu gosto? Porque... Eu E não outra, gosto de pizza, só que eu tinha e- medo de falar que eu não tinha... E uma de falar vida que eu não gosto de inteira pizza. você criou um hábito ali, tipo, dentro de casa, com o marido, com filhos. E não é o que você falou desde o começo, você não se arrependeu, foi tudo lindo, muito mágico. Foi. Mas chegou uma hora que aquilo ali já não era o bastante, né? Tava faltando alguma coisa, ou algo tava ecoando dentro do seu coração de Sim. dizer assim, eu sou mais, eu posso ser algo diferente. E é sobre isso, de se ouvir. A gente tem uma amiga que tá nesse processo, ela, nossa, eu não sabia que eu gostava de sentar e ficar lendo. Sabe? Porque na própria companhia dela, na companhia de um livro. Né? Então é legal também ter essa percepção que é o que você traz. E eu acredito que é muito que hoje você faz o seu projeto, né? Sim. E também é interessante sua fala, Tânia, porque assim, nós somos cíclicos por natureza também, Sim. né? E muitas vezes você vai vivenciando um ciclo e chega ao fim, você começa outro. Mas muitas pessoas, eu observo muito isso, muitas pessoas tentam apagar o que passou. E você não, você fala, não, eu Sim. fui feliz por esse tempo, eu valorizo o processo que eu passei, porque aquilo lá foi uma escolha antes, a Tânia foi amadurecendo, foi aprendendo, foi crescendo, foi se desafiando, e hoje você não é a mesma Tânia de ontem, Não. nem vai ser, amanhã você vai ser uma outra, então isso é muito legal. Eu acho que a mulher tem que entender que o processo de se desafiar não é um processo só de decepção, ou de medo, ou de erro. Porque a gente tem muito medo de errar, né? E eu acho que errar faz parte do seu desenvolvimento. Então, errar, voltar atrás e falar, nossa, eu errei. Não vou fazer mais isso. Então, por várias etapas da minha vida, eu tomei decisões que causaram medo, mas que eu resolvi enfrentar. Né? Então, quando eu saí do emprego, né, do CLT, eu falei, ai, meu Deus, não devia ter feito isso. Meu Deus, e agora como que vai ser daqui para frente? Né? Mas eu preparei a minha família, né, meu marido, meus filhos, e aí eles falaram, bom, não vai ter mais o lance, né, de ter um lanchinho, vai ter que reduzir um pouquinho, mas todo mundo entendeu. Eu mudei, eu era uma pessoa mais controladora, porque eu tinha horário, né, as crianças tinham horário para tudo, eu tinha que trabalhar, E aí eu comecei a relaxar, eu comecei a perceber que as coisas iam acontecer, do jeito, mesmo eu tendo controle ou não. E aí elas perceberam, as crianças perceberam, né, que não eram mais crianças, que foi bom para minha mãe, foi bom para ela relaxou, sabe? Eu até dentro do condomínio, eu comecei a fazer caminhada, porque todo mundo continuou com a rotina normal. E aí eu ficava em casa, né? Não ia pôr uniforme. Aí eu falei, só de não pôr uniforme, você... Posso pôr qualquer roupa? Nossa, eu posso pôr qualquer roupa. Isso já era, sabe? Uma conquista, né? Aí eu falei, agora eu vou andar no condomínio. Que nem essas mulheres que fazem caminhada de manhã, fazem, né, corre. Aí eu comecei a correr. Aí eu percebi uma árvore. Aí você percebe, nossa, como o meu condomínio é bonito. E você não tinha essa percepção. Sua vida era tão, sabe, conduzida. No acelerado. que Focado naquela aí, né? Pois aí eu comecei a ler mais. Comecei a observar mais as pessoas, comecei a ler, a participar de grupos de empreendedorismo, de mulheres. Aí foi aí que eu conheci a Associação Comercial, me tornei diretora, a gente fundou, junto com as outras mulheres que tem lá no SEMEC, a gente fundou o SEMEC, que é o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura. De todas as associações comerciais existe esse grupo, essa comunidade, e a gente lançou ela dentro do município de Osasco. E a gente ganhou um grande destaque com a nossa atuação, e a gente se destacou, ganhamos o prêmio de melhor, o SEMEC que mais se destacou da região. Que bacana. Foi muito legal, foi não sei se foi foi interior, Atibaia. Acho que foi em Atibaia o prêmio. E aqui, sabe, 1000 pessoas olhando para você no palco, recebendo o prêmio, eu mandei a foto. E foi incrível pra mim, sabe? Então, você fala, eu posso. Tô no caminho certo. Então... E aí é o propósito, né? Você Uma começa a confirmação. entender que é um propósito. isso é um Tudo aquele
estava chamando lá atrás, aí você achou que era voltar pro trabalho, voltou, mas tinha algo diferente, e começou ainda, que é o propósito, né? Esse livro aqui, inclusive, depois se você quiser, ele é uma porta, assim, de entrada pro podcast nisso, assim, que às vezes o propósito não é o desconforto não é de propósito, e sim sobre um propósito de vida, que aí começa a ecoar aquela voz que você fala, putz, mas eu não tô achando, não tá legal. Eu tenho família, né? Tenho filho, marido, tenho casa, trabalho. O que ainda tô buscando? O que tá ainda ecoando aqui que não tá me deixando confortável? E é isso, às vezes você fala, putz, é o propósito de vida, porque aí você se encontrou. Seu olho brilhava com tudo, né? Uma roupa, uma caminhada, tá no meio de mulheres. Teve uma frase que você falou que me impactou bastante, logo na nossa primeira contato, que você falou assim, que às vezes tem mulheres que falam sobre, porque tem essa questão de mimimi, de uma competição com a outra, e aí a Tânia falou a seguinte frase, mana, você tem que estar vendo que lugar que você frequenta, porque as mulheres que eu ando, uma ajuda a outra, e eu fiquei tipo, é isso, entendeu? É o lugar que você... Porque quando a gente começa a se abrir, eu digo que... muitas me perguntam, né? Como que é esse processo? Como que foi para você entrar nesse meio do empreendedorismo? Entrar para a diretoria da... Eu mesma, dentro da diretoria da CEL, eu falei, caraca, eu sou diretora da CEL. As pessoas me cumprimentam, as pessoas... Sabe? Você fica... Mas você tem que ter... Por que eu tô aqui? Porque eu sou competente, porque em algum momento eu me aceitei, porque em algum momento eu acreditei em mim, até impulsionada por outras mulheres. E aí eu comecei a sentir qual é a nossa próxima ideia. Eu posso falar? Pode, claro. Aí eu comecei a falar ideias, aí a gente foi... a comunidade foi crescendo, a gente foi buscando reconhecimento. E aí veio as viagens, né, as missões internacionais do Sebrae, o Sebrae me convidou para ir para Nova York. Eu falei, imagina, eu em Nova York, nem estou falando inglês. Tânia, a gente tá lá junto com você, tem tradutor, a gente te acompanha. Né, para conhecer empreendedores, ter a experiência do cliente, né, ver como outras pessoas trabalham. E eu nesse meio todo aí eu fundei a minha empresa, né, gente? Eu fundei a minha empresa, que era o meu intuito quando eu pedi a conta, a Tapscom, né? Eu ajudo empresários a regularizar seu CNPJ. Até hoje eu faço isso. Então, paralelo a isso, eu tenho o Network na Prática, que é a minha comunidade que eu amo fazer. Mas eu tenho uma empresa, né, que me dá uma estrutura, né? Eu sou empreendedora, eu falo sobre empreendedorismo, mas porque eu tenho uma empresa. E a gente é desafiado ali dentro daquele meio sempre, né? E foi nesse sentido que eu acho que me deu essa essência, essa força de... Não, eu sei o que eu tô falando. Porque eu venho de uma experiência, eu tenho propriedade, né? E dentro dessa liberdade de ser o que você quer ser e de dar ideias dentro de um ambiente externo, como a associação comercial, como o SEMEC, a Rede Mulher Empreendedora, e o Sebrae, que abriu essa porta para ir para o mercado, né, internacional, eu falei, cara, eu sou uma mulher porreta mesmo, sabe? Exatamente. Isso se reconhecer como. Se desafiar, aceitar o desafio, acreditar em você. Então, todas as meninas do Network na Prática, inclusive a Ivone faz parte, elas me encorajam. Só um minutinho aí. Inclusive, a Tânia veio pro Pod através da Ivone. Sim. Porque ela foi em uma das suas palestras foi uma das e vivências, ficou apaixonada. Né? Falou, amiga, a gente precisa convidar a Tânia para o podcast Sony Pele. E então, isso a gente deve a Ivone, porque realmente ela foi e se encantou. Eu também agradeço muito sua amizade. Foi um presente, né? Eu acho que assim, quando a Larissa fala de propósito, né? E aqui a gente está num momento de conexão, eu acho que toda pessoa que chega na tua vida, seja na família, ou nos amigos, ou em negócios, ou em grupos, vai te acrescentar. E eu conheci você através da Eliane, e a gente teve poucos encontros, né? Mas foi muito potente, porque você sente a sintonia, né? Eu acho que tudo é energia, né? E quando a energia assim flui, você sente que a pessoa fala, nossa, olha, tem alinhamento aqui daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente sente. Eu acho que é muito importante. E aí, ir trazendo para aquilo que você acredita também, né? Porque quando você fala assim, quando a Alice falou que marcou, impactou
aquilo que você falou de com quem você anda, eu acho que assim, quando você tem muito bem claro quem você é, o que você sente, o que você faz, no teu caminho vai O semelhante atrai o chegar e semelhante. solidificar as conexões que de fato são verdadeiras e que vão frutificar. Eu também acredito. Eu acredito que quando você se abre para o universo, quando você se abre para se conectar com as pessoas, e para fazer aquilo que você veio aqui fazer, naturalmente as coisas vão vindo, as oportunidades vão chegando. Então, eu tive a oportunidade de mentorar pela Rede Mulher Empreendedora, tive a oportunidade de mentorar pela SEMEC, participei do Grupo Mulheres do Brasil também. Então, tudo isso me agregou muito, me encorajou. Essa viagem para Nova York foi um desafio enorme. Eu falei, não, imagina. E os meninos do Sebrae, não, você tem que ir, você vai gostar muito, Thiago. E aí eu falei, ai, gente, aí eu cheguei em casa com a novidade, né? Não, você tá louca, né? Você não fala inglês. Eu falei, mas tem tradutor. Mas Nova York é uma terra de ninguém. Eu falei, mas eu vou com as pessoas e eu sei me virar, né? E aí você, cara, é assim, eu vou. Você vai me apoiar? Ok. Você não vai me apoiar, então... Tô indo do mesmo jeito. Então é isso. E aí eu falei, bom, deu medinho? Deu, sabe? E aí até o dia de você embarcar, sabe? E fui chorando no avião, daqui até lá. Porque eu tava realizando um sonho, né? De viajar sozinha. E aí, chegando em Nova York, você fala, cara, eu tô em Nova York. Aí você chora de novo porque você tá em Nova York. Mas aí eu participei das palestras, né? Porque o Sebrae tem as missões internacionais. Eles vão para Dubai, para Londres. Tem agora para Colômbia, que vai ter. E são vivências de alguns segmentos, né? De restaurante, alimentos e bebidas. E eu, como eu tinha empresa de consultoria, né? Societária, de abertura de empresas, eu fui nesse intuito dessa vivência. E depois teve a missão Chicago, que eu também fui. Então, tudo isso abriu um campo, né? E eu acredito que através de todas essas vivências que você foi construindo ao longo desse processo, nasceu o seu projeto, que é o Network na Prática. Foi. E o que você faz hoje nesse projeto? O Network nasceu porque eu tinha várias comunidades que eu participava, né? Como articuladora, eu não era a principal, existia um grupo que idealizava, liderava e tinha toda uma autorização para a gente fazer as coisas. Falei, eu preciso ter a minha comunidade, né? E impulsionada por mulheres, eu falei, vou fazer o Network na Prática, né? E minha filha que bolou esse nome, eu falo que ela é a grande impulsionadora, assim, eu tive que ter uma filha, minha filha teve que se tornar mulher para eu me perceber nesse universo também como uma mulher poderosa. Então, sou muito grata à minha filha, aos meus filhos, né? Mas principalmente a Laura. E aí ela fez as cores, né? Que as cores são bem vivas, né? E a gente fez o primeiro Network na Prática, foi 80 mulheres. Eu estava esperando 50, eu fiz 50 lembrancinhas, amiga. 50 de 50, tinha 80 mulheres. E aí, quando acabou, né, eu levei mentoras para falar sobre posicionamento, falar sobre autoimagem, falar sobre motivação. E todo mundo gostou muito, foi uma grande festa. Eu lembro que eu tinha que entregar o salão e as pessoas não iam embora. E quando vai ser o próximo? Eu falei, mas que próximo, né? Mas Próximo, o próximo Aí minha filha, vai ser daqui a um mês. Aí eu, Laura. E aí eu falei, como a gente vai fazer um evento desse daqui a um mês? Aí eu comecei a bater na porta dos empresários, falar, estamos fazendo esse movimento para desenvolver mulheres, você não quer aparecer com seu logo? E aí foi batendo na porta, e, eu topo, eu também. Eu lembro que o Marcelo, ele é diretor da Associação Comercial, um dos diretores, ele é dono da Regos, né, que são espaços de locação. Uhum. E ele falou assim, eu faço questão de te apoiar. Porque eu sei que você vai longe. E eu vou convencer outros empresários também para te apoiar. E aí eu falei, não, Marcelo, calma. Não, calma não. Você vai fazer o que você veio para fazer na vida, né? Então, eu sempre acho que a gente precisa acreditar nessa questão de que não é uma competição entre homens e mulheres. É por isso que eu falo do meio ambiente. Eu sempre já estive em ambientes que não foi tão favoráveis, né? Até por ser uma mulher, num ambiente masculinizado, né? Que é o meio contábil era. Hoje não é mais. Mas até por ser negra.
Mas eu venci todos eles, né? Isso me fortaleceu ainda mais. E ter o apoio, né, de outros homens, né, de homens brancos, inclusive, isso também é uma questão de você abrir para esse ambiente de energia, que você traz uma energia onde as pessoas que te conectam são pessoas na mesma sintonia, na mesma energia, né? E acho que as outras pessoas que não têm esse intuito, acho que eles ficam meio com medo, né? Então, eles se afastam. Então, perto de mim, eu sinto essa questão de sempre... Eu acho que o nosso campo, na verdade, nem se abre para essas pessoas, né? Eu acho que essas pessoas vêm de longe, acompanham, mas elas não conseguem ter acesso. Porque o nosso campo mesmo já tipo, deixa bem longe. Sim. Né? Você consegue abraçar ou acolher e ter aquela conexão com quem tá na mesma frequência que você. E aí vai fluindo cada vez mais. E é importante também você ter buscar se desenvolver não só no seu caminho técnico, né? Então, eu sou uma excelente cabeleireira, fiz cursos fora do Brasil, eu já tive salão de cabeleireira, mas você precisa entender o universo das pessoas. Então, você tem que fazer uma gestão empresarial, fazer uma gestão de pessoas, de marketing, de finanças, porque o empreender, ter o seu CNPJ, te desafia a saber várias áreas, várias frentes, né? Então, às vezes o conhecimento técnico não é só o que você precisa para você ter o seu negócio. Então, é o que eu falo. Além da experiência técnica, da vivência dentro do escritório, eu tenho naturalmente uma facilidade de me comunicar e estar num ambiente com várias pessoas. Então, foi daí que surgiu a ideia de falar, não, preciso preparar as mulheres, porque elas estão acreditando que é só ter um diploma, ou não só, né, porque o diploma é super importante, mas além do diploma, além da experiência técnica, você precisa vivenciar o ambiente empresarial, você precisa desenvolver a mentalidade empreendedora, né, você ter atitude empreendedora. E eu lembro que numa das nossas conversas de bastidores, eu tive uma reunião uma vez como empresária já, com meu CNPJ, onde a pessoa falou para mim, olha, eu tenho muito mais conhecimento que você, então escuta o que eu tô te falando. Meu Deus. Porque eu sou advogada e eu sou contadora, meu pai também é advogado, é contador. Aí eu falei, mas tem uma coisa que vocês nunca vão ter. Eu tenho 20 anos como CLT. E trabalhar num escritório como CLT, eu trabalhei por competência, não por sobrenome. Então, às vezes você tem que entrar na reunião, não é que a gente quer chutar a porta nem bater na mesa. E nem é arrogância isso. Não é que você às vezes vai ter, você tem que ter um posicionamento. Então, se você está aqui numa reunião e você está querendo contratar meu serviço, é porque alguma coisa eu tenho que você não tem. Né? Então, eu acho que nós estamos no mesmo patamar, assim. Então, é você saber se impor. Quando você sabe o seu poder de conhecimento, de vivência técnica, te dá um comportamento... literalmente você saber o valor que você tem, né? Sim. Não é fácil, você não tem que ter a soberba de ser de tudo, mas você fala, não. Ninguém sabe. Porque ninguém sabe, a gente tá sempre trocando, mas é assim, eu te ensino e aprendo, é uma troca. É uma troca. E eu faço o trabalho e você me paga, né? Então... Importante. Aí depois eu falei, olha, então o tom de voz a gente precisa encontrar um equilíbrio, porque senão eu vou ter que... Então, você ter esse posicionamento. Então, o que me deu esse posicionamento, essa coragem? Foi saber que o meu valor, né? Foi saber do meu processo, me empoderar da minha história. Tudo isso Que é hoje o que você traz no seu programa, né? No seu projeto para as mulheres. Isso que eu entendi, que as mulheres precisam ser encorajadas, ser impulsionadas. Então, eu criei o Network na Prática, que é um ambiente seguro, onde uma mulher ajuda a outra. Eu sempre falo lá que não fiquem esperando a Tânia. Se conectem, se conheçam, troquem experiência. Hoje tem o grupo da gastronomia, né? Tem o grupo das meninas que gostam de ler, tem o grupo das mães. Então, dentro do Network na Prática, se foi aflorando outras frentes. Isso e elas vão legal. juntas em eventos, elas criam os eventos delas, e aí eu vejo, eu assisto, né? Às vezes eu posso, às vezes eu não posso participar. Então, eu consegui atingir o meu objetivo, que é desenvolver essas mulheres dentro do Network na Prática, mostrar o valor de cada uma, porque a mulher já tem o conhecimento. A gente já nasce com essa informação, né? E toda essa vivência, né? Essa entrega para cuidar do outro,
para cuidar da casa. Ela teve um tempo de se desenvolver, ela teve um tempo de maturidade. Então, acho que toda mulher ela já tem a bagagem. Ela já está pronta. Ela só precisa de um ambiente seguro para criar coragem aprimorar os e dons, aprimorar. né? É que, na verdade, a mulher é basicamente um polvo, né? Ela consegue movimentar várias coisas ao mesmo tempo. Sim. A maioria das mulheres que eu conheço, você fala, pensa e escuta ao mesmo tempo sem baratinar. Eu assisto uma série lendo alguma coisa no celular, tranquilamente. Eu atendo o telefone e falo com a pessoa que está aqui presencial simultaneamente. E, assim, para mim é tão fácil, tão prático, eu não sei que dom é esse. E muitas pessoas têm, inclusive. O homem não. O homem, se ele estiver aqui no celular, ele não consegue ver mais nada. É interessante isso, né? Gente, olha isso. Eu acabei de olhar o tempo. Quando a conversa é boa, o tempo parece que voa. Voa, né? Boa. Ai, Mas- meu Deus. Mas assim, já aqui nos bastidores de uma pimentadinha, vem alguma coisa aqui com um projeto e Tânia e alguma coisa que vai nascer aí. Sim. A gente viu que já deu um match bem gostoso, né? Com várias ideias. Então a gente vai elaborar alguma coisa aí bem top pra unir mesmo essas mulheres, empoderar. Como a tia Ivone tem as dicas de livro dela, né? Uma sobe, puxa a outra. Essa é a Exatamente. ideia. E aí, a gente chegando aqui no final, antes da gente abrir o oráculo, porque ele é meio bruxônico, assim, ele ouve tudo e solta aquelas pérolas. A gente, da Sonho em Pele, né? Gostaria que você falasse o que remete pra você, o que vem na cabeça quando você ouve sonho e pele. A primeira vez que eu vi foi a Ivone, né? Que me falou, aí eu já fui invadida por uma sensação, assim, de valor e de intensidade, assim, né? E eu falei, nossa, eu vou ser eu. Porque quando você fala sonho em pele, você busca dentro de você, né? Então, na hora, me remeteu aos meus sonhos, a questão do instinto, né? De me arrepiar, eu tô arrepiada. Olha que delícia! Então, eu falei, nossa, eu me conectei muito com o nome. Porque quando você fala, vamos falar de empreendedorismo. É uma coisa externa, né? Mas quando você fala sonho em pele, é uma coisa interna, uma coisa minha. Nossa, elas querem me conhecer. Preciso passar pela viagem interna do autoconhecimento, né? Que é um processo, o autoconhecimento. Em vários momentos você tem que passar por ele, não E só... é contínuo, né? Ele é contínuo. É a mesma coisa do propósito. Meu propósito era casar, casei. Ter filho, teve filho. Era trabalhar CLT? Realizei. Então, eu tenho vários propósitos, né? E hoje o meu propósito é estruturar melhor o network na prática, porque ele veio no impulso, né? Deu muito certo. Mas hoje eu quero estruturar, eu quero trabalhar com mulheres com estrutura, sabe? Com vivência, mas com desenvolvimento genuíno, né? Para que ela possa se destacar aí no mundo empresarial. Tânia, qual o primeiro passo para quem quer começar? Definitivamente é se conhecer. Porque você não pode fazer aquilo que tá na modinha, porque isso passa. Você tem que fazer aquilo que você gosta, o que te brilha os olhos, né? O que te faz levantar pela manhã e falar, hoje eu vou lá no podcast, eu tô tão feliz. Então, isso daí não é uma novidade, isso aí tem que ser contínuo, todo dia. Hoje eu vou levantar, hoje eu vou fazer minha academia, o que te anima, o que te brilha os olhos. Então, só você tem essa resposta. Só você sabe aonde tá essa resposta, né? E só quando você faz. E depois disso, né, de ter essa resposta, procurar quem? A Tânia Tânia. Salles, acompanha Tânia minhas redes Salles. sociais. Ela faz consultoria. Vai tá tudo escrito aqui. Consultoria para empresários e não só da área contábil, né? Toda essa bagagem que ela tem de autoconhecimento faz com que ela seja uma profissional que vai te fazer uma mentoria para te ajudar a conquistar os sonhos. Os sonhos. E sentir na pele o sabor deles. Exatamente. Vem se empoderar comigo. Ai, Me maravilha. acompanhe, que estou Eu preparando indico. algo muito especial no mês de maio. Muito especial Nossa, mesmo. estaremos Uau, lá. Já, estaremos Pele já está lá. já estamos Já nos não convidando. marco nada para maio. Já Meu sabe o date compromisso é aí. com vocês e com esse date. E agora? Enfim, mas assim, Gente, você acredita
Esse oráculo, Tânia, é do Papel e Tudo, que é de uma mulher empoderada e empresária artesã de Minas. E aí eu comprei para Isa, para minha filha. E aí quando começou o projeto, eu falei, nossa, tem tudo a ver esse oráculo. Dei de presente para elas. E aí ela não faz mais esse. Eu falei para ela esses dias, mandei mensagem. Você tem que fazer, eu preciso repor. Porque esses dias a Isa falou, mãe, você falou que ia pedir de novo aquele oráculo e ainda não pediu. Eu digo, então, né? Porque ela parou de fazer. Aí ela precisa saber a participação que ele tem na sua fé. Na verdade, já pensou se ela vem aqui no podcast pra contar como que ela desenvolveu esse oráculo? Uau! Verdade. Seria muito mágico. Vamos porque entrar em assim, contato. basicamente, a pessoa é atraída pela cor ou pela mandala. E a mensagem tem muito a ver com o que a pessoa tá passando. Às vezes é uma resposta que ela tá pedindo, que nem as meninas que vieram aqui, ou às vezes, tipo, muito a ver com propósito, com o que é. Então, assim, é muito surreal, É aquilo sabe? que a gente fala, é energia. Nossa, É energia. Então, Tânia, assim, você vai ser a mas primeira a escolher. Eu adorei tudo, todas as cores. Mas você Ai, eu tem que adorei. escolher Gente, vocês estão de parabéns. Me senti em casa. Que bom. Acho que eu vou fazer o vermelho. Esse. Ó, a gente já escolheu esse daqui. E você, Gil? Aí eu vou ler? Eu sei que ler em voz alta, se entregar. Eu vou combinar Prepara o com a lencinho. palheta. Vai combinar Pode com a ler, palheta, sim, ai, meu pode. Deus. Cada uma ler. ler. Ahn, Gente, o meu é a minha cara. já A escolhi. gente fala. Daqui a pouco eu pego o meu. Não, já pega. Já pega agora saber qual que é. Posso ler ou não? Vai. Por favor, Tânia. Vai, vamos começar com A a minha Tânia. mandala é do poder pessoal. Uau! Gente, eu tenho que pôr óculos. Ai, deixa eu gravar. Se não assumir... Não. É a minha cara mesmo. Mandala do poder pessoal. Se não assumirmos o nosso poder pessoal, outros podem assumir o controle das nossas vidas, nos levando à condição de eternos seguidores. Nunca conseguiremos realizar nada que satisfaça realmente a nossa alma. Segundo Carlos Castaneda, tudo o que fazemos, tudo o que somos, reside em nosso poder pessoal. Se temos o suficiente, uma palavra que nos for pronunciada pode ser suficiente para mudar o rumo de nossas vidas. Mas, se não tivermos suficiente poder pessoal, o fato de sabedoria mais magnífico nos poderá ser revelado, e sem que tal revelação faça a menor diferença. O poder pessoal é uma fonte de criatividade infinita, um tesouro inestimável, escondido em cada um de nós, que está sempre disponível para te levar a realizar seus anseios mais profundos. Caraca! Não, Te descreveu ela inteira. E a gente falou, agora? você viu? Muito. Meu podcast resumido, ó. Meu episódio. É isso. Deixa ela separada e depois você tira uma foto de Tá. lembrança e a gente vai tirar a foto dela. Mandala do bom humor. Ri de si mesmo. Faço muito. Vamos passando por muitas coisas na vida e adquirindo tantas máscaras que de repente nos tornamos muito sérios. Podemos pensar erroneamente que, para que nos levem em conta, precisamos aparentar uma seriedade excessiva. Se você anda se levando muito a sério, pode ser que o universo esteja pedindo que você seja capaz de rir de você mesmo e de perceber que isso representa uma cura inestimável. Existem momentos nos quais só o riso é capaz de quebrar um clima muito tenso ou uma falta de contato com a realidade. Pode ser que uma situação tão hilária se apresente e não te dê outra opção a não ser rir de você mesmo. Lembre-se que seriedade não é sinônimo de responsabilidade e que você pode cumprir a sua missão com muita alegria e bom humor. Quem nunca sentiu os efeitos mágicos de uma boa gargalhada, que tem o poder de nos relaxar e nos afastar dos maiores problemas? Para então percebermos que o problema em si não era tão sério. Nós é que o estávamos levando muito a sério. Então, bora aí, minha gente. Porque a frase da Ivone é: o riso cura. É. E ela, o riso cura. A frase Não dela é é à toa essa. que eu tenho essa gargalhada. E ela liga pra mim, às vezes, pra contar um caos, sorrindo. Um Essa caos aí, ó. sério, mas Mas sua sorrindo. risada é muito gostosa. Ah, obrigada. Agora é você.
Ai, a Gil sempre eu dá uns tapas na adorei. cara, tá? Vou não Apanhar falar. Não, de e sabe, novo. só que antes de você ler, que ela pegou e fez assim, né, pra Tânia, nossa, mas o que você fala pra quem quer começar? Aí ela, então, a primeira pessoa tem que se conhecer. Já toma um pá. Porque ela fica, eu quero, mas eu não sei o que eu faço. Eu quero empreender, mas eu tenho medo. Faça eu a mentoria quero. com a Tânia, Já pronto, faz já Faz a minha primeiro, mentoria, amiga. primeiro ela tem que pular de paraquedas. Não. Depois ela tem que fazer o retiro do silêncio. E aí depois você vai fazer a mentoria. Aí sim, a mentoria eu vou fazer, mas eu vou pular o paraquedas. O salto Bora eu lá, vou eu tô curiosa da sua mandala. Mandala do Sagrado Feminino. Hum. Por usar os dons sagrados do feminino em outros tempos, já fomos tão punidos que esse lado da nossa natureza ficou recolhido em algum recanto bem profundo da alma. Olha, distanciando-nos dos ciclos do nosso corpo, dos ciclos da natureza, que traz como consequência dor e desequilíbrio da nossa querida Mãe Terra. E essa dor é de cada um. Essa mandala inspira a mergulhar no silêncio dentro de você Não vou falar nada. e a Nem encontrar nas cavernas mais profundas da alma o sagrado feminino que te oferece a dádiva da receptividade, acolhimento, intuição, magia, memória ancestral, Meu sabedoria dos ciclos naturais da vida. Esvazie-se para receber essa sabedoria direto da fonte. Você Vai. não foge do retiro do silêncio. Você não foge. E relembre como é sagrado honrar o seu corpo e a Mãe Terra. Viu? Através da conexão com o feminino sagrado, encontre o equilíbrio com o masculino sagrado dentro e fora de você. A partir de então, crie, tecendo sua realidade Nossa. com os fios de luz que só se doam a quem se permite mergulhar no vazio profundo, buscando se Ai, por não, inteiro. Cara, Eu vou te dar o endereço Não. da Uniluz pra você passar lá. Mulher, não Seus vou conseguir 4 passar um dia sem dias. dar um bom dia, não. Não, mas Consegue. deixa eu te falar. Agora eu vai a acho que sua. eu acho que essa mandala aí veio exatamente com a resposta que você Certeira. precisava. Tipo, pra você começar a empreender, primeiro você tem que acolher o seu feminino. Primeiro você tem que despertar a sua força, a sua potência, olhar suas raízes, olhar a bruxa, a sua intuição, as coisas que tem dentro de você. Que você não precisa mais trazer essa energia masculina que você precisou caçar, educar para uma filha Sim. lá atrás. Você não precisa mais disso. Então deixa isso para trás. É importante que tenha equilíbrio, porque a energia do homem é muita ação, né? Ele vai realmente caça e traz o alimento para dentro de casa. Mas a criatividade, ela vem do feminino. Então vá buscar esse negócio aí. Exatamente. Sou eu ela aqui. O foi novo quer certeira. entrar, amigo. O novo quer um entrar, novo tá batendo tempo. na sua porta, Você só não mas tá você tem que deixando. esvaziar. Enquanto não esvaziar, não vem o novo, Não né? vem. Gente, essas mandalas, eu vou te dizer, viu? Acho que ela vai falar. Elas batem em mim tão profundamente. É que você tem muita liçãozinha de casa, só que ela só fica acumulando, sabe? Sim. Bom, a minha se chama Mandala, o Tempo do Fogo. E a gente entrou agora no calendário novo, né? Sim, no ano novo astrológico. Astrológico, eu sou ariana, do elemento fogo. Vamos ver aqui esse trem. O fogo, em um ritual com fogueira, não é controlado por nossas expectativas. Ele tem o tempo dele e acaba quando já cumpriu o seu papel. Pode pegar rápido ou não, mas ser suave ou forte. Cair logo ou demorar um longo tempo, indicando o quanto de direções se espalhando por todas elas. O tempo do fogo é especial e sempre nos encanta, nos ensina a ir além das expectativas. Quando se deparar com algo que não te agrada, porque não se adaptou a um modelo considerável ideal, pare um pouco, respire fundo e se permita descobrir o que está além das suas expectativas. Você pode se surpreender. Ver como o mundo é infinitamente maior do que elas. Descartar as coisas só porque elas não são como você esperava pode impedi-lo de descobrir maravilhas onde você, em princípio, só via o que estava errado. E muitas vezes a nossa felicidade passa longe daquilo que esperamos. Ó, tá Eu vendo? amei. É muito um processo que eu tô vivendo mesmo.
aquelas coisas de princípios, expectativas, coisas que você achavam que antes era o politicamente correto. E você vai falando, mano, não é. O que às vezes funciona pra um, vai funcionar Sim. pra mim, entendeu? É isso É mesmo. muito legal, gostei. Nossa, amei. Agora vamos fazer nossa foto. Bom, a gente chegou no fim do podcast, infelizmente, acabou. Ah, Uma hora passou passa muito Passa rápido. rápido. Ainda mais com mulher potente assim, né? Aí voa. Aí voa. Mas fica aberto o podcast, caso você queira voltar, trazer novos ensinamentos, novas histórias sentidas na pele. O intuito do projeto é esse mesmo. Conectar, Dar voz, né? dar voz a histórias, a sonhos. Mas sentir, né? A pessoa se mergulhar nessa história dela, que é uma trajetória de passado, presente e futuro. Sim. Né? Então, muito obrigada. Eu tô muito feliz. Eu tô muito realizada com esse match com você. E que ele venha trazer novos frutos também, tanto pro network na prática, aqui, na nossa vida, enfim, conectando outras histórias. Sim. Isso aqui é multiplicação de afeto. É. Então vamos terminar dando as mãos. Eu me senti muito acolhida por vocês. Muito obrigada. Obrigada. Gratidão. Foi ótimo. Obrigada. Agora, maio, espere a Tânia, hein? Espere, me sigam. Espere. É isso. Muito obrigada, gente. Até o próximo episódio. Sonho e pele onde as almas se encontram. Momentos especiais que o coração afrontam. Na voz de cada história nos sentimos mais perto. Um lugar pra se inspirar e enxergar mais certo.